O que é verdadeiro vai permanecer para sempre, independente da distância, de lugar e de tempo. Uma pessoa, um ser humano verdadeiro, ele tem seu lado bom e ele tem seu lado ruim, O seu lado ruim, porque uma pessoa verdadeira nem sempre vai agradar um público, que não gosta da verdade. Agora, o seu lado bom, que uma pessoa verdadeira é melhor ela estar só do que mal acompanhado. Sei que nem todo mundo, gosta e aceita a verdade, mas eu aprendi uma coisa com meu pai, O pai que ama, ele corrige. E hoje eu dou graças a Deus pelas correção dele, Que às vezes eu achava ele cafona, pelas suas experiências diferentes que as minhas, E com o tempo, se não fosse as suas palavras, as suas exortações, as suas correções, eu não estaria hoje desenvolvendo esse trabalho, Que às vezes para muitos não é um trabalho, mas foi da forma que eu pude me aparecer nas câmeras, por ter sofrido um acidente de trabalho, E me perguntei o que eu poderia fazer. Se eu não posso exercer certo tipo de funções elaboralmente, E a gente depara com críticas, com apoios, entre aspas, que não são apoios, e é onde a gente pode expressar um pouco, e viver o que a gente disse. E é onde a gente se encaixa, a gente procura a melhorar cada dia mais, aperfeiçoar cada dia mais, respeitar cada dia mais, dependendo do que for, a gente tem que respeitar, gostando ou não gostando, a gente tem que respeitar. Eu sempre digo isso para minhas filhas: se vocês querem ser bem-sucedida na vida, respeita, ouve mais do que fala. E aceita aquilo que o seu pai e a sua mãe falam. Por quê? O pai que ama, ele não quer que o filho dele passe uma situação difícil, mas é necessário que o filho passe uma situação difícil para aquele filho ver que aquele pai estava certo. Quantas vezes eu não aceitei, estou falando de mim, quantas vezes eu não aceitei uma verdade do meu pai? Não foi uma, não foi duas, mas eu precisei quebrar a cara, eu precisei passar por caminhos e labirintos que só eu tinha que passar. E o meu pai, ele via e falava. Às vezes ele via, mas ele esperava a oportunidade de falar. E às vezes a gente na vida, a gente deixa de falar e acontece algo que a gente depois fica se martirizando: por que eu não falei? Por que eu não fui visitar?
e aos porquê da vida. A oportunidade da verdade, ela está exposta. E a verdade, ela sempre vai ser descoberta. A mentira, ela pode demorar, mas ela vai ser descoberta. Não tem nada que fique escondido que um dia não vai ser descoberto. Não há nada encoberto que possa ser descoberto. E a nossa vida funciona desta forma. E temos que aceitar a verdade. A minha mãe, que hoje é uma estrelinha lá no céu, ela sempre me dizia a verdade. E quando eu pude entender a verdade, eu percebia como filho que as pessoas não gostavam de ouvir a verdade de uma mulher simples ou de um homem simples. Porque a verdade de um homem simples é uma correção sem você sentir. Agora, uma verdade de uma autoridade é uma ofensa para aquela plateia. E nem toda plateia quer bater palma. Nem toda plateia quer aplaudir. Então você pode ter certeza, o que é verdadeiro vai sempre permanecer. E a gente esquece que tem um ponto, um tracinho, né? E a gente tem que respeitar tudo na vida. Temos que respeitar a vírgula, o ponto, né? A exclamação. Você imagina se a grande São Paulo não tivesse sinal de trânsito? O que seria uma metrópole sem sinal de trânsito? Assim é a nossa vida sem Deus. Se Ele nos corrige é porque Ele ama. Ele quer que a gente aperfeiçoe. Ele quer que a gente aprende. Quando a gente aprende, né? Filho bom é aquele que senta com seu pai para aprender. Ele é o sábio. Engano daquilo que acha que não tem nada. Ele tem tudo, porque o que tem, ele não fala. Então, eu agradeço pelas verdades do meu pai e da minha mãe, todos os dias da minha vida. E pude entender que as verdades deles permaneceu para sempre. E como o título desse vídeo, né, dessa mensagem, o que é verdadeiro vai permanecer para sempre, independente de distância, de lugar e de tempo. A minha mãe deu um câncer, né, no seu ovário e ela partiu, não resistiu, não aguentou. Mas as verdades que ela me falava, dentro de fora de casa e dentro de casa, permaneceu. Se eu não tivesse ouvido o que ela tinha falado, se eu não tivesse ouvido que meu pai hoje está vivo para a honra e glória de Deus. Mas eu sei que um dia ele vai descansar. Então, nada foge do controle, nada sai da linha de Deus,
Nada, por mais que nós queremos sair da linha dele, por mais que nós não aceitamos o que está acontecendo, eu sou prova viva, eu sou milagre do que ele fez na minha vida, porque não poderia estar aqui hoje. De dois acidentes, situações que, se não fosse Deus, não é questão de sorte, meu amigo. Sorte existe, mas tem coisas que, se não for Deus, não há ninguém na terra que pode fazer. Se não for Deus, não há ninguém na terra que pode fazer por você e por mim. Como alguém fala que a 180 por hora, uma pessoa dorme no volante e a pessoa hoje está viva, só sequer com uma fratura da costela e o pulmão perfurado. Uma outra hora eu vou contar. Então, e a verdade prevaleceu. A minha mãe foi, mas a verdade que ela falou para mim prevaleceu. Não é o lugar, o verdadeiro sempre será o verdadeiro. Agora, artistas, né? Artista, eu falo artista, aquela pessoa que fica enrolando, né? Fica mentindo. Uma hora a gente vai descobrir a verdade dele. E aí eu quero ver se ele e ela tem estrutura para suportar. Para suportar as ofensas, as críticas. Quantas pessoas a gente ouve falando que não suportou a pressão? Então, nesse dia de hoje, vamos ser verdadeiros. Dependendo de onde a gente for, dependendo de onde que Deus colocar a sua vida, seja verdadeiro. Se não gosta da sua verdade, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aí é com o papai. Não se preocupa não. Se não gosta de fazer o que Deus manda você fazer, não é religião. Não podemos ser religiosos. Não podemos. Porque a religião em si, ela não tem vida. Agora, o cristianismo, dependendo, respeitando a sua fé, não adianta você ter 5, 6, 7 livro, né? Porque muita gente olha a Bíblia como livro e você não entender um capítulo sequer. Já está errado aí, nos 10 mandamentos. Só deixaram 10 para nós. Você tem amado seu irmão como a ti mesmo? Ou você tem ouvido mais a voz ao contrário do que a voz do seu coração, por mais que o seu coração é enganoso? Então seja verdadeiro, goste ou não de você, porque depois você vai pagar com as consequências. Se você está vendo que está errado e você não fala, você é cúmplice do erro. Pode ler lá na sua Bíblia. Só se a sua Bíblia for diferente aos pergaminhos que tem lido, né? Mas se a sua Bíblia é atualizada e corrigida, você pode ter certeza. Como que você não ama o seu irmão? Sabe que o seu irmão está passando necessidade e você não vai ajudar o seu irmão? Então me desculpa, você está no lugar errado. Você está numa comunidade completamente iludida, numa comunidade que não tem amor ao próximo. Se não tem amor ao próximo, me desculpa, você está perdendo tempo nessa comunidade, ou anos da sua vida nessa comunidade, engolindo e ouvindo baboseira. Porque eu aprendi uma coisa,
Quem anda com pessoas abençoadas se torna abençoado. Quem anda com pessoas prósperas, prospera mesmo fora da igreja, mesmo fora do templo. Se você quer ser abençoado, procura pessoas abençoadas para abençoar a sua vida. E para de procurar pessoas que não têm a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo para cumprir ou para suportar aquilo que precisa na sua vida. Não espere no homem aquilo que ele não pode te dar. Não espera no seu pastor aquilo que ele não foi chamado para ser. Então, essa mensagem, um amigo meu da estrada que eu conheci numa outra cidade, um senhor muito maravilhoso. E todos os dias ele me manda mensagens. E um certo dia eu falei para ele: não deixa de mandar mensagem que você está abençoando alguém. Mas eu não tinha contado para ele o que eu estava fazendo, que eu tinha um canal e estava não usando das mensagens dele, mas podendo levar de forma diferente e transmitir uma paz aonde que lugares que a gente tem passado não existe paz. Templos grandes não tem paz, não tem amor. Por isso que eu lembro quando Jesus entra no templo para destruir, para acabar com aqueles que estavam lá destruindo. Mas como ele diz que ele ia voltar, ele ia voltar. Ainda não é o fim, é o começo do fim, é o princípio das dores. E eu quero ver se essas pessoas vão suportar. Temos que ter misericórdia daqueles que vão ficar. E só a misericórdia dele pode alcançar aquelas vidas que estão, os órfãos, que é para isso que serve o dinheiro, os órfãos e as viúvas. E hoje temos mais órfãos e viúvas que não são casados. E outros que perderam. Então temos que analisar. Para isso que serve o dízimo, que na Bíblia diz: órfãos e viúvas. Agora, se você quer luxar, tem que pôr a mão na massa, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Então, e eu quero que você pense o seguinte: o que o verdadeiro vai permanecer para sempre, independente do lugar que essa pessoa estiver, ou tempo, ou distância, essa pessoa vai ser verdadeira contigo. E ontem eu ouvi uma palavra, e é verdade: se você tem um telefone para você contar com aquela pessoa, você tem um amigo, que você pode confiar naquela pessoa. Ô, cara, me ajuda, dá para você estender a mão para mim? Pode ter certeza que você tem um amigo. Agora, se na tua agenda você não tem uma pessoa para você contar, para você se desabafar, para você dizer que você precisa de um apoio ou de uma palavra de conforto, você pode ter certeza que você não tem um amigo. Isso é muito sério. Temos que se ajudar. Falo isso porque quando eu não queria ajuda, porque às vezes a gente acha que sabe demais, e o tempo me mostrou que quanto mais você serve, mais você é servido. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Então, que Deus te abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana
de realizações. Eu não posso te prometer, mas eu posso dizer que o verdadeiro ele prevalece e o falso, a máscara dele cai. E é necessário que a máscara de muitos caia. É necessário que muitas coisas aconteçam para que a verdade prevalece. Dependendo do seu passado, dependendo do seu histórico, não é o seu histórico que vai impedir um verdadeiro falar a verdade. Por mais que ele não possa ser ouvido, mas você pode ter certeza que as minhas experiências não são as suas experiências, que as suas experiências não são as minhas. Mas eu posso te garantir, com 40 anos de idade, eu agradeço todos os dias da minha vida por esse privilégio, que foi 40 anos muito vivido, muito bem aproveitado. Que se eu chegar aos 80, chegarei aos 80 com a sabedoria que um dia eu ouvi e com o entendimento de pessoas que falaram a verdade para mim. E nesse tempo todo, eu sempre agradeci o meu pai. E nesse tempo todo, eu sempre agradeci a minha mãe, por mais que ela não, hoje, ela não se faz presente na terra. Mas ela foi para um bom lugar, ela descansou. Mas a verdade dela continua na minha cabeça, no meu coração. E eu sempre falo, não olhe a capa do livro. Passa a saber a história. Passa a entender a história. O que essa pessoa tem que eu não tenho. Se essa pessoa puder te ensinar, você pode ter certeza que essa pessoa será grata de poder te ensinar, porque essa pessoa foi humilde de aprender e alguém ensinou essa pessoa, foi humilde de ensinar. Agora, aquele que não para entender a tua história, ele nunca entenderá as tuas vitórias, as tuas conquistas. Que Deus te abençoe. E uma semana de vitória, que tem vídeo essa semana, a semana inteira, para você poder parar um pouquinho para pensar. Se dá para fazer um curso rápido, faça um curso rápido, um curso profissionalizante. Não para, não deixa o tempo te parar. Não deixa o tempo te parar, não deixa as situações da vida te parar. Coloca Deus, consagra a tua vida, consagra a tua casa, consagra a tua família. É você e Deus. A palavra de Deus fala, entra no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto com teu pai. Se você não tem amigo que você pode ligar, que você pode conversar, conversa com ele. Fala com ele, ó Senhor, estou precisando disso, Pai. Se for da tua permissão, que o Senhor me permita conseguir. Se não for da tua permissão, que o Senhor nem permita chegar na minha casa aqueles que me atrapalham, aqueles que querem o meu mal. Você tem autoridade para fazer isso. O cabeça da casa é você. Eu nunca pude achar que isso seria acontecer comigo. Eu já estou na terceira filha mulher. E eu tenho aprendido cada dia mais com elas. Que parece que eu estou aqui gravando e elas estão no quarto. Parece que nem tem criança em casa. Aonde tem paz de espírito, tem abundância. Aonde tem paz da alma, tem consolo. Só pode consolar alguém aquele que um dia foi consolado. Se você precisa de consolo, às vezes, por mais que o seu líder não vai, porque tem muito compromisso. Mas onde? Na congregação que eu estava,
Eu achei uma coisa bonita. Durante 9 anos eu nunca tinha visto na minha vida. O verdadeiro pastor serviu todos os seus obreiros, seus presbíteros, seus diáconos, seus evangelistas, seus missionários, primeiro. E você sabe o que o Senhor me faz eu lembrar? Davi, quando estava no campo, ele não esqueceu aquela última. Eu só quero que você reflita. Eu só quero que você para pensar. Eu só quero que você para analisar. Não é confronto, não é atacando ninguém. Se ele deu uma mente boa, se ele deu uma cabeça boa para mim e para você, eu sempre ouvi isso. Analisa onde está errado. Vê aonde está errado. A aprovação não é para sempre. Luta, todos nós temos todos os dias. Mas ele deixou bem claro: eu venci e vocês vencerão. Ele veio como carne. Ele veio como carne. E quem é carne dói. Existem limites. O meu fardo é diferente do seu. Mas só depende de você aceitar ou não. Só depende de você aceitar ou não. Mas você não pode, mas eu tenho uma enfermidade aqui, eu tenho enfermidade ali. Você tem livre acesso de conversar com Deus. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. O dia que eu colocar na mão de Deus, você vai ver. E como mudou. Às vezes eu choro de alegria, porque a verdade dela prevaleceu. A dignidade, a honra que eles me deram prevaleceu. Ai daquele filho. Ai daquele filho que a mãe coloca na mão de Deus. O que você colocou na mão de Deus e Ele não fez? Coloca na mão de Deus a sua enfermidade. Às vezes somos enfermos por pegar a luta dos outros. Somos enfermos por não aceitar a correção dos nossos pastores, dos líderes que Deus deixou na terra. Por mais que eles não façam as suas obrigações, mas ele não deixa de ser líder. Diferente daqueles que o homem coloca para se engrandecer, para levar para o matadouro. Mas ai daquele que for por esse caminho, ai daquele que extorquia as lãs das suas ovelhas, ai daquele que não visitou seu irmão, o seu órfão, sua viúva, ai daquele terá consequência. E quem estiver junto com essas pessoas pagará as consequências da desobediência. Da desobediência. E não adianta. Anos e anos atrás, mesmo antes de Cristo, aconteceu. E não vai deixar de acontecer. Então, meu irmão, se cuide. Se cuide com quem que está falando verdade. Se cuida com quem está falando mentira para ti.
e que Deus te abençoe e te guarde.